Salve, salve, mais um vídeo aí. Nesse aqui a gente vai desenrolar um pouco a ideia do medo da loucura, não é? Um fenômeno muito comum e que vez ou outra se aproxima de muitas pessoas, né? E é algo que costuma ser bastante assustador. Essa é a série Personificação Afetiva. É uma série em que busco pensar com os senhores e personificar experiências do psiquismo que costumam gerar muita confusão, muito medo e, enfim, muitos afetos. Meu nome é Milson, sou psicólogo, psicanalista, acompanhante terapêutico, supervisor e coordenador de cursos e gosto muito desse espaço, dessa bagaça chamado Psicanálise do Asfalto, regido pela utopia de ajudar, de democratizar conhecimento e tornar aí a caminhada de alguém um pouco mais recheada de possibilidades. É isso aí que nos move. Bem, o medo do enlouquecimento, ele é um fenômeno, ele é uma experiência muito, muito comum na clínica. O inconsciente, o Jung, por exemplo, vai usar o termo misoneísmo, não é? Para pensar tanto o fenômeno individual como o fenômeno coletivo, de receio, de evitação, de medo do inconsciente. O Jung é um crítico da cultura, não é? E ele entende que a nossa cultura, ao ganhar escopo com o desenvolvimento da consciência e a ter um controle sobre os afetos, é uma cultura que hiperdimensionou a razão. É uma cultura que se apaixonou pela razão, não é? E nesse sentido foi fechando os olhos para o inconsciente. Isso num fenômeno individual, tanto quanto num fenômeno coletivo. Como se a cultura chegasse à conclusão que o inconsciente não tem coisas boas. Ele é um poço de coisas ruins, não é? Então deixa pra lá essa história de psicanálise, de divã, de inconsciente, né? Vamos pensar em coisas boas, vamos viver pra frente, vamos viver no aqui e agora, né? É muito sedutora essa proposta. Ela é muito... Muita gente se dedica muito a defender esse ponto de vista, né? O problema, senhores, é que se a vida fosse simples assim, se a vida ela dependesse apenas da vontade do sujeito, ora, a infelicidade estaria banida, né, da Terra, né? Ninguém em sã consciência acorda pensando: hoje eu quero ficar infeliz, hoje eu quero deprimir, hoje eu quero sentir angústia, né? Geralmente esses estados, eles são involuntários, né? O sujeito não tem essa capacidade, esse controle todo. E quando ele é capturado por estados de muito sofrimento, ele procura, às vezes, o divã, o psicanalista, para falar e para pedindo um help, uma ajuda, um apoio, né? Muito bem. Nesse rol, né, nesse amplo espectro de experiências assustadoras, o medo da loucura aparece. O medo da loucura, ele vai dar notícias de sensações dissociativas. O que é isso? De sensações de desintegração, né? Esse sujeito, ele ainda tem uma consciência de eu, mas ele não sente que ele está no corpo, ele não sente que ele está vivendo a vida dele, ele não sabe o que ele quer, ele perde qualquer referência, qualquer capacidade de reflexão, não é? É um sujeito que fica muito, muito assustado.
muito temeroso, não é? E o que desespera o sujeito que está vivendo esse fenômeno é a impotência. A impotência é um troço assustador, né? Os senhores imaginem você perdendo os sentidos, as balizas de identidade de eu, e você vai percebendo que você não consegue fazer nada com isso. Isso é assustador. Deve ser algo similar ao fenômeno do morrer, não é? O estado de enlouquecimento, o medo da loucura, ele está muito próximo com o medo da morte, não é? Que é uma experiência brutal, é uma experiência de um total desconhecido, né? A gente não consegue preencher com tranquilidade o que vai acontecer conosco após a morte, porque nós não morremos. Pelo menos não temos consciência disso, né? Bom, o X da questão aí, do medo do enlouquecimento, costuma ser, portanto, fenômenos inconscientes. Para você entender o medo do enlouquecimento, senhores, você precisa ter alguma intimidade, algum tipo de construção compreensiva de que a consciência humana é muito frágil, não é? Que a consciência humana é muito vulnerável, não é? Que nós parecemos fortes, mas um abalo, um saculejo um pouco mais dado pela vida nos lança ao chão, não é? Quando você percebe que a consciência de eu ou eu é muito fraco, você começa um trabalho que ele é até filosófico, de desidentificação com o eu. Um dos problemas, um dos maiores perigos do ser humano aqui pensando como um psiquismo, o grande perigo do ser humano é ele se identificar com o eu. É ele acreditar piamente de que ele tem controle, de que ele é consciente, de que ele é um vencedor, de que ele é um vitorioso, compreende? Esse sujeito, ele vai hiperdimensionar a consciência e ele vai por um tempo desprezar o inconsciente. E às vezes ele consegue fazer isso por anos, quiçá por décadas. A pergunta que não cala é: ao custo do quê? Como diz o dito popular, às vezes ao custo de vender a alma. E quando você vende a alma, você tem vantagens, mas chega uma hora que o comprador de sua alma, ele vai exigir a mercadoria. E aí esses processos muito intensos acontecem. Estão me entendendo? Então é mais negócio você ter um bom contato com o seu inconsciente, você estabelecer boas pontes e boas conversas, do que você alimentar, dar muita musculatura para a sua consciência. Se você dá muita musculatura para a sua consciência, você está cavando teu próprio buraco. Você entende isso? Consegue me alcançar? Vamos seguir. Quando o sujeito, e talvez seja o seu caso aí do outro lado, ele é tomado pelo medo de enlouquecer, as religiões costumam ler isso, e elas têm razão. E eu vou dizer o porquê. As religiões, elas costumam ler isso como a presença do diabo, se for uma visão mais cristã, ou segundo uma leitura mais espírita, kardecista, por exemplo, vai ler isso como a presença de um obsessor. Não é? Porque, de fato, o que esse sujeito sente quando ele está às voltas com a proximidade de enlouquecer são fenômenos extraconscientes.
extracorpo. Ele de fato parece que tem alguém do lado dele, um encosto. Parece que tem, às vezes o indivíduo sente cheiros, o indivíduo tem os pensamentos invadidos, não é? Ele sente que ele consegue identificar o eu pensando, mas tem horas que ele está sendo invadido, né? Vocês pensam que horror, né? Vamos fazer aqui uma analogia. Você imagina que você tem em sua casa, por mais simples que seja, por pior que seja seu bairro, é teu canto, né, meu velho? Eu acredito que você tenha uma história com esse pedacinho, com esse canto, com seus objetos, com seu, né, seu cantinho no mundo, né? Agora imagina que você passa de uma hora para outra, todas as noites, receber visitas incômodas na sua casa. Do nada, velho. 9 horas da noite, 10 da noite, meia-noite. A noite inteira entram pessoas no seu quarto, sem você abrir a porta, sem perguntar se você quer recebê-las. Você consegue imaginar o quanto que isso seria perturbador? E o que é pior, você não consegue expulsar essas pessoas, né? Compreende? O eu, a consciência do eu, é a casa. O medo de enlouquecer são essas pessoas invadindo a consciência. Você está diante da invasão ali, você está diante daquele burburinho, você não dorme bem, mas você ainda está pensando, você ainda tem um eu, mas você está às beiras de perder a consciência, ou seja, perder a sua casa. Entendeu? E isso é desesperador. Tá seguindo o raciocínio? Já deu o like aí para ajudar a visualização do vídeo? Aperta o like aí agora para dar aquela força, por gentileza. Bom, pergunta que não cala, né? Nessa série de personificação e falando agora do medo de enlouquecer. Milson. Legal, consegui entender alguma coisa, mas meu velho, eu tô fudido aqui do lado de cá. Tô lascado. Não tô conseguindo dormir, tô desesperado. Tô tendo alucinação. Tô delirando. Tô com pensamento intrusivo. Tá foda, velho. Tá foda. Que dicas que você pode me dar? Tudo isso que eu tô falando aqui pra você, por eu ter uma mente muito perturbada, que hoje em dia melhorou depois de um longo trajeto de análise, todas essas coisas que eu tô falando eu já senti, viu, minha gente? Então não é teoria aqui não. Sei bem do que se trata essa bosta. Bom, vamos lá. Bem, vai parecer uma dica muito simples, né? Mas o simples às vezes é o grande da coisa, né? Primeira coisa, legitimar a experiência. Legitimar significa genuíno isso que você está vivendo. Porque a gente gasta muito tempo numa hora como essa querendo negar a experiência, né? Ou querendo se comparar, por exemplo. Para, velho, para. Aceita que dói menos. Dói menos porque vai doer mais. Então vamos avançar. Bom, legitima que essa é uma experiência humana, é uma experiência válida, não é? E a partir disso, você vai precisar cuidar desse estado, cuidar dessa dissociação, cuidar desse sofrimento. E aí é que o bicho pega, porque a gente não sabe muito o que fazer nessas horas. Eu vou tentar aqui te dar algumas diretrizes, tá? Algumas diretrizes. Bom, primeiro, de algum modo, você precisa entender que isso que você está vivendo é muito além ou muito anterior à palavra. Então, primeiro, entrega essa porra.
você vai precisar de algum tipo de movimento corporal. Você vai precisar de caminhar, de correr, de fazer musculação, de entrar em alguma coisa. Enfim, você vai precisar mover, tá entendendo? Você vai precisar ir pro corpo. Não necessariamente por terapias corporais, mas podem ser. Tá? Bom, segunda coisa, e aí é dica do Carlos Gustavo, famoso Jung, comedor de gente. Preste muita atenção aos seus sonhos. Comece a anotar os seus sonhos. Comece a pensar os seus sonhos. E, se possível, vá para uma análise que trabalha com sonhos, tá? Os sonhos, eles dão pistas, eles tentam ajudar a consciência que está em colapso. Fique muito atento aos seus sonhos, tá? Terceiro ponto, terceiro caminho, se você está com medo de enlouquecimento, né? Entenda, faça um esforço, se der, para entender que tem algum telos nessa experiência. Tem alguma coisa que está querendo chamar a sua atenção. Esse medo de enlouquecimento está sinalizando alguma coisa. Às vezes, friso aqui, às vezes, significa nada mais, nada menos do anúncio de uma morte psíquica. Ai, Milson, eu tô com medo. Pode ficar, porque eu também fico. O que é o anúncio de uma morte psíquica? Na vida, a gente tem muitas mortes, micro e macro mortes, não é? O medo de enlouquecimento pode sinalizar que um certo jeito seu de existir já não serve mais. Já não serve mais para quem? Para o teu inconsciente, para o teu self. Ah, mas quem dá as regras disso? Eu tenho a menor ideia. Não sei. Dá seus pulos para entender isso. Eu só sei que quem dá as cartas do jogo, quem rege a dança, não é a consciência. Então, essa consciência precisa de ajuda para morrer, para que aconteça uma transformação genuína. Tá entendendo? Bom, por último, e eu vou dizer porque eu estou deixando isso por último, você pode recorrer à medicação psiquiátrica, não é? Há determinadas medicações que, bem administradas, bem ajustadas, com um psiquiatra bom, vão dar contornos e possibilidades para você atravessar e até mesmo entender o que está acontecendo com você. Tá? Eu só consigo pensar com bons olhos medicação psiquiátrica junto de uma terapia profunda. Se cabe um conselho, aí está. Não é? Por quê? Porque você precisa criar sentido e deixar o sintoma fazer sentidos novos. Se você vai só para o psiquiatra, você anula essa construção, essa possibilidade. Tá bom? Medo de enlouquecimento, quis trazer aqui alguns pensamentos, algumas voltas. Me diz aí o que você achou desse vídeo, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, não é? Responderei com o maior prazer, valeu!